Eu quero convidar os irmãos a meditar na Palavra de Deus, para juntos escutarmos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar aos nossos corações. É a palavra da revelação, é a palavra que trará revelação aos nossos corações. Amém? Todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, que nós meditamos nas Sagradas Escrituras, nós vamos aprender, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo do Senhor que traz a revelação aos nossos corações. É o Espírito de Deus que traz a palavra para as nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que quer, deseja edificar a tua existência, que você tenha a semelhança, a aparência de Cristo Jesus. Amém? Hoje eu quero abordar duas situações. Primeiro, aquela de apenas conhecer a respeito de Deus. Amém? Conhecer a respeito do Senhor. E a segunda, a verdade das experiências. A verdade das experiências com Deus. Irmãos, é muito comum as pessoas conhecerem ao Senhor. Conhecerem ao Senhor de uma forma nominal, de uma forma intelectual, porque leram na palavra de Deus, porque leram na Bíblia, sabem todas as histórias da Bíblia e aquilo que Deus pode fazer. Não é verdade? É muito comum as pessoas falarem a respeito do Senhor como se o conhecesse de fato, mas sem uma vivência real, sem uma vivência verdadeira com Deus. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Jó, capítulo 42, versículo 5. Nos diz a palavra: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém? Eis aqui a referência que traz-nos uma revelação verdadeira que é muito comum em nossos dias. Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Eu particularmente posso afirmar isso para vocês, a minha vida também era dessa forma. Eu passei boa parte da minha existência, boa parte da minha vida, achando que conhecia o Senhor, porque eu apenas ouvia falar de Deus. Lia a palavra, ia à igreja e ali escutava as ministrações. Enfim, então eu ouvia falar a respeito de Deus. Eu ouvia falar a respeito daquilo que Deus poderia e que Deus pode fazer. A minha fé era um tanto quanto teórica. Muita teoria, pouca prática. Muita teoria, pouca prática. Quando nós lemos esse texto de Jó, vamos entender que Jó também tinha muita teoria, ele conhecia muito o Senhor, mas não tinha uma vivência profunda com Deus, não tinha uma vida de vivência mais profunda a ponto de experimentar verdadeiramente a mão, o cuidado, o zelo, o agir do Senhor na sua existência. Irmãos, nós não podemos nos deter nessa primeira parte. Nós não podemos nos deter apenas no conhecimento. Nós não podemos parar apenas nessa fase. É preciso que o conhecimento do Senhor seja colocado em prática no nosso dia a dia. E quando eu, irmãos, conheço o Senhor e vivencio as suas verdades, são duas formas de entender, de sentir a presença do Senhor. Porque nós precisamos, amados, conhecer Deus de fato. Conhecer Deus com toda a intensidade de nosso coração. Eu não posso, irmãos, ficar satisfeito com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu tenho ouvido, mas eu tenho que buscar uma proximidade com o Todo-Poderoso, uma proximidade com Deus, e é esta proximidade que há de tirar-me do campo da teoria e levar-me para a prática, onde experimentarei o agir do Senhor na minha existência. Nós temos visto na literatura evangélica quantos escritores, e há pessoas que são consumidores da literatura evangélica. É um livro após outro, um livro após outro.
São pessoas que conhecem a Deus de uma forma teórica porque não conseguem colocar em prática aquilo que leem nos livros e se alimentam com aquilo que estão nos livros. Mas a vida do servo do Senhor não é assim, amados. Não é desta forma. Eu também já fui consumidor de literatura evangélica. Houve uma época na minha vida, isso há uns 15, 20 anos atrás, talvez um pouco mais, em que eu lia muito. Mas eu resolvi parar com a leitura. Eu resolvi parar com a leitura, irmãos. Dedicar-me à leitura das Sagradas Escrituras e buscar a comunhão com o Senhor. Eu quis dar uma pausa na vivência da experiência de terceiros, em alegrar-me com a experiência de terceiros. Daquilo que aconteceu com fulano de tal, aconteceu com não sei quem, eu quis parar com estas coisas. A Bíblia já traz estes exemplos para nós. Mas o que nós precisamos fazer é partir para a vivência prática de Deus. Mas para que isso aconteça, irmãos, eu tenho que dedicar o meu coração, dedicar a minha vida, de fato, ao Senhor. Se não houver uma dedicação completa, se não houver uma dedicação real, uma dedicação verdadeira, se eu não entregar-me para o Todo-Poderoso, entregar o controle da minha existência para Deus. Olha, Deus, aqui está o controle da minha existência. Tome conta, faça o que tu desejares na minha existência, faça o que tu desejares na minha vida. Só a partir desse momento, uma total abdicação do teu querer, do teu eu, da tua vontade própria, enfim, para que a vontade do Espírito se manifeste na nossa vida, é que vamos ter experiências verdadeiras com Deus. Jó, no texto que nós lemos, ele diz que conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Mas chegou o momento de vivenciar Deus na sua vida. E ele descobriu na prática que o Deus que ele ouvia falar era diferente da vida com Deus que ele desenvolveu. A vida, irmãos, que nós lemos nos livros da literatura cristã é diferente da vida que vamos desenvolver com Deus. Uma é tanto quanto fantasiosa. Aconteceu com terceiros. As pessoas experimentaram Deus lá nas suas regiões. A outra, amados, trata-se de uma situação pessoal, de você experimentar Deus no teu dia a dia. E você vai descobrir, claro, vai descobrir na prática que viver Deus não é uma fantasia, mas exige submissão, exige santidade, dedicação, abdicação, consagração, leitura da palavra, jejuns. Viver Deus, amados, é desta forma, é assim. Nós não podemos viver Deus na onda que estão por aí pregando nas igrejas. Não funciona. As pessoas não conhecem Deus de fato, não experimentaram Deus de fato, porque estão vivendo experiências de terceiros e não fazem como aqueles que eram de Bereia, que conferiam na palavra se aquilo que falam procedem, se há um princípio bíblico para aquilo que pregam. E as pessoas estão comendo aquilo que é lançado, amados. Aquilo que é dado. As pessoas comem, se alimentam com aquilo, enchem suas barrigas com aquilo, seus ventres com aquilo, mas são comidas fracas, comidas que não alimentam de fato, que não contêm as proteínas, as energias necessárias para que nós possamos seguir em frente. Esta é a comida enlatada que as pessoas têm experimentado nesses últimos tempos. Esta alimentação enlatada que não alimenta de fato, apenas enche o ventre e faz a pessoa engordar. E muitos estão gordos por aí. Gordos, irmãos. Gordos.
E a gordura, quando muito não é saudável. E nós temos visto que as pessoas estão vivendo uma vida religiosa, mas não estão vivendo uma vida com Cristo Jesus. Não há, irmãos, uma convivência saudável com o Senhor. Não há uma convivência saudável. Mas nós que queremos uma vida reta, nós que queremos viver Deus, nós que queremos experimentar o Senhor, nós que queremos comer do alimento sólido, conforme diz o apóstolo Paulo, nós que queremos encher o nosso ser com aquilo que é sólido, com aquilo que nos alimenta de fato, irmãos, nós temos que procurar viver o Senhor no dia a dia. Temos que viver o Senhor no dia a dia. E é esta vivência diária com Deus que vai nos proporcionar uma experiência, vai nos proporcionar uma comunhão, vai nos proporcionar o poder, a unção, a autoridade, porque isto vem de Deus, mas para que nós possamos receber, eu tenho que fazer por onde? E este fazer por onde é deixar-me encher pelo Espírito Santo de Deus. E vale ressaltar que o Espírito de Deus não habita em templos impuros. Não habita, gente. Se a pessoa não desenvolve uma vida conforme os princípios do Senhor, impossível que o Espírito de Deus habite no seu coração. Essa pessoa não tem comunhão verdadeira com Deus. Não vive o Senhor. Ela está no grupo das pessoas que ouviram falar do Senhor. E aprenderam com terceiros. Temos visto nesses últimos tempos uma onda um tanto quanto comum entre os pregadores. Quantos decoram pregações de pregadores famosos? Não é verdade? Quantos decoram pregações de pregadores famosos? As gesticulações, a entonação da voz e estas coisas todas. Decoram isso, guardam a mensagem que foi proferida dentro da sua mente, vão para as igrejas e pregam maravilhosamente, pregam com aquela unção, com aquele poder, enfim. Amados, isto não é vivência com Deus, isto é trabalhar com o próprio braço, isso é a força do próprio ser. Isto é não colocar-se na disposição do Espírito Santo de Deus. Isto é o evangelho que muitos têm pregado por aí. É um evangelho que o Espírito de Deus não faz parte, que não tem a unção do Espírito Santo do Senhor, porque são apenas imitadores de homens, O texto de Jó se aplica também para essas pessoas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas nós, irmãos, que queremos fazer a vontade do Senhor, que queremos fazer a obra de Deus, temos que aprender, colocar o nosso coração em total dependência do Senhor, porque é esta dependência que abre a porta para que o Espírito adentre, e quando o Espírito adentra o nosso ser, o nosso interior, nós seremos cheios da unção, cheios da graça, cheios do mover do Senhor, e seremos instrumentos úteis nas mãos do Eterno. Experimentaremos como Deus age através do homem. Seremos sim esse instrumento usado pelo Senhor para a manifestação do seu poder, para a manifestação da sua palavra, e falaremos não porque aprendemos com terceiros, porque aprendemos com alguém ou estamos imitando alguém, não, mas falaremos porque é o Espírito de Deus que está movendo dentro do nosso
nosso coração. Isto é uma experiência pessoal com Deus, é uma vida pessoal com o Senhor, é uma vida prática com Todo-Poderoso, é uma vida verdadeira com o Senhor, mas vale a pena ressaltar que é com muito esforço, povo dos céus, é com muito esforço que se alcança esta comunhão com o Senhor. É com muito esforço. Você tem que reservar tempo na tua vida, você tem que reservar tempo para fazer a obra do Senhor, você tem que reservar tempo para ler, para meditar nas Sagradas Escrituras, você tem que ter tempo para jejuar, você tem que ter tempo para orar, você tem que ter tempo para Deus na tua vida. É aquilo que a Bíblia nos diz, é buscando o Senhor em primeiro lugar. É buscando o Senhor em primeiro lugar. Se eu não busco Deus em primeiro lugar, jamais terei comunhão verdadeira com Deus. Eu posso até ser um bom crente, com todos os trejeitos de crente. Posso estar com um terno, posso estar com aquela gravata legal, eu posso ter uma boa oratória. E quantos possuem ótima oratória, pregam, mas não pregam no mover do Espírito, porque não conhecem verdadeiramente o Senhor, não experimentaram verdadeiramente Deus nas suas vidas, mas têm como base para a sua existência aquilo que leram, até mesmo na Bíblia ou na literatura cristã, e trazem aquilo para si, mas não vivenciam aquilo, não vivenciam aquela palavra, não vivenciam aquela realidade, não conhece a Deus, povo dos céus. Meu conselho para você que me ouve: sim, é preciso conhecer Deus de forma intelectual, de forma teórica. Sim, precisamos conhecer. Não sou contra a literatura cristã. Acho até que edifica, acho até válida. Mas nós precisamos ter cuidado, um cuidado muito grande, para que estas coisas não tomem verdadeiramente o lugar do Senhor. Porque eu preciso, amados, conhecer o Senhor intelectualmente falando, saber tudo a respeito do Senhor, ter minha mente cheia a respeito daquilo que é de Deus. Sim, isto é necessário, tem que existir. Mas eu não posso restringir-me a este conhecimento. Eu tenho que partir para a prática. A teoria apenas não vai me aproximar de Deus. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que sair do meu lugarzinho, eu tenho que procurar ouvir o Espírito de Deus, eu tenho que estar com o meu coração sensível à voz do Senhor, eu preciso ouvir a voz do Senhor. E estes livros não vão fazer por mim. A história de alguém não será útil para mim. Não, de forma alguma. Sem contar, irmãos, que Deus age de muitas formas. Deus age de formas bem adversas. Com alguns, o Senhor age de uma forma, com outros, de outra. Enfim, eu não posso restringir o agir do Senhor na minha existência, porque aconteceu assim na vida de alguém. Não posso. Eu tenho que estar aberto para o Espírito. Eu tenho que colocar o meu coração à disposição do Espírito, consciente que o agir vem de Deus. Eu tenho que ter a consciência que talvez a forma que Deus vai agir na minha vida não é aquela que eu esperava, não é aquela que eu desejava, não é aquilo que eu queria para a minha vida. Entenda isso, povo dos céus. Somos instrumentos, todos dizem-se instrumentos do Senhor. Alguns dizem: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Mas muitos falam isso de forma hipócrita, porque na verdade, de fato, eles querem que Deus venha agir nas suas vidas, mas segundo aquilo que eles querem.
segundo aquilo que eles querem. Não estão dando a liberdade verdadeira para o agir do Senhor. O meu conselho para o povo de Deus que me ouve, você que ouve a palavra do Senhor, não fique restrito às literaturas, não fique restrito à igreja, não fique restrito aos sacerdotes, não fique restrito à religião, mas coloque-se nas mãos do Senhor, segundo princípios bíblicos. Coloque-se nas mãos do Senhor e fale de fato e de verdade: Deus, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Faça na minha vida segundo a tua vontade. Mas lembre-se que além de você oferecer o teu ser para Deus agir, tu precisas dar passos, ou seja, mostrar em atos, mostrar em ações que você realmente quer o agir de Deus na tua vida. Na igreja é muito fácil, principalmente quando é feito aquele apelo: quem deseja fazer alguma coisa na obra do Senhor, vem à frente. E muitos levantam e vão à frente. Terminou o culto, ficou ali o compromisso. Ficou ali o compromisso. Não é assim que Deus quer. Deus quer uma vida prática. Quando o Senhor chamou o apóstolo Paulo, veja, quando o Senhor chamou o apóstolo Paulo recebeu uma comissão de Deus. Recebeu uma direção do Senhor. Ele não ficou parado lá no seu canto: ah, tudo bem, tá bom desta forma. Não, ele aceitou o chamado do Senhor, colocou-se à disposição e fez por onde? Ele fez por onde, irmãos? Ele fez por onde? Abriu o seu coração, o Espírito de Deus o envolveu e ele foi direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. É atitude de coragem, irmãos. É atitude de coragem. Tem que ter coragem para dizer para o Senhor: eis-me aqui. Tem que ter coragem e disponibilidade. Tem que ter coragem e estar ciente que Deus pode mudar por completo a tua vida. Jó, por exemplo, era alguém que conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. Mas um dia Jó foi experimentado pelo Senhor. Ele saiu da teoria, ele saiu apenas do conhecimento intelectual e experimentou Deus nos momentos mais complicados, mais difíceis que o ser humano pode ter na sua vida. Ele experimentou Deus na prática. Mas ele não abriu mão do Senhor. Ele não abriu mão porque ele via que mesmo que as coisas não pareciam legais, mesmo que as coisas eram difíceis, extremamente complicadas, mas ele sabia que existia um Deus que o amparava, existia um Deus que o guardava, existia um Deus que velava pela sua vida, que cuidava da sua vida. E ele foi. Levantaram-se alguns para fazê-lo parar, até a própria esposa. Queriam fazê-lo parar, mas ele queria uma experiência real com o Senhor, queria uma experiência verdadeira com Deus, e ele chegou ao ponto: mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Esse é o alvo que eu tenho na minha vida, esse é o alvo que nós temos na nossa existência. Eu quero afirmar para vocês que eu tenho visto o agir do Senhor, eu tenho visto o agir de Deus na minha existência. Ainda não da forma que eu quero, porque eu ainda quero mais do Senhor, eu quero muito de Deus e tenho procurado colocar o meu coração, colocar a minha vida nas mãos do Eterno e tenho falado para o Senhor: Deus, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Quero experimentá-lo, quero vivenciá-lo, quero ser útil a Ti, quero ser útil, faça a Tua vontade na minha vida. Tenho falado isso para o Senhor, irmãos, não porque li em algum lugar, mas porque eu vi na palavra de Deus, que é Deus que deseja que vivamos desta forma. Eu li na Bíblia que o Senhor quer que vivamos assim, e se Deus quer que sejamos desta forma, eu quero estar na visão de Deus. Eu quero estar na visão de Deus.
Temos notado também, amados, que na literatura evangélica há muita ficção, queridos, muita ficção, muito romantismo. As pessoas escrevem de uma forma em que a história fica atraente, a história fica bonitinha, romantizada, não é verdade? E você lê e você fica sonhando com aquilo. Saia deste engano, porque isso é um ardil do inimigo, isto é um engano do inimigo, para que você fique sonhando em fazer alguma coisa e deixando o tempo passar, e o tempo passa, e o tempo passa, e o tempo passa, e você não vê o tempo passar, porque você está sonhando em fazer a vontade de Deus, sonhando em fazer a vontade do Senhor, porque você leu, porque você comeu aquilo que foi escrito e você se alimentou com aquilo, mas é uma comida fraca que não vai te fazer andar, e você cada dia quer mais, e lança um livro novo, e você quer DVD novo, e você quer experiência nova, e você quer testemunho novo, e você quer, mas não faz nada na prática para o Senhor. Deus não quer que você seja consumidor, Deus não quer consumidores, Deus quer sim pessoas que sejam trabalhadores, veja, trabalhadores, produtores na obra, que sejam úteis, pregadores, pessoas que testemunhem e que vivenciem o poder do Senhor. É isso que Deus quer, irmãos. É esta vida que Deus quer para você, é esta vida que Deus quer para mim, é esta vida que Deus quer para cada um daqueles que um dia achegaram-se a Ele. É esta vida que Deus quer para nós. E nós temos que fazer por onde, povo dos céus? Nós temos que dar o nosso sangue para Cristo Jesus, dar a nossa vida para Cristo Jesus, não de forma hipócrita, apenas da boca para fora, mas um entregar-se de fato real, verdadeiro. Se você não consegue honrar a tua palavra, faça uma declaração. Amém? Faça uma declaração. Mais ou menos assim, ouça, nesses termos, faça uma declaração nestes termos. Escreva em cima, declaração. Através desse instrumento, estou declarando-me como servo do Senhor, submetendo-me por completo ao senhorio de Deus, mortificando a minha carne, para que o Espírito Santo do Senhor venha agir e tenha liberdade para agir na minha vida. Declaro que é verdadeira esse ato. Aí você data e coloca seu nome, assine. Faça isso no físico, emoldure, coloca na tua parede, para você lembrar-se que um dia você fez um compromisso com o Senhor e que você precisa honrar esse compromisso. Você precisa sair do teu comodismo, sair da tua teoria, sair do teu apenas ouvir falar e partir para uma vivência verdadeira, cheia do Espírito Santo, cheia do poder, cheia da unção, para pregar o Evangelho, para manifestar a glória de Deus entre aqueles que te cercam, para testemunhar que Deus é o Senhor dos céus e da terra. E para que aqueles que ainda não conhecem a Cristo vejam em você testemunho verdadeiro do Senhor, alguém que representa verdadeiramente Deus e que queira viver a verdade que você vive. É assim que o Senhor quer que sejamos, povo dos céus. É desta forma que Deus quer que a minha vida seja, é desta forma que Deus quer que a tua vida seja, é assim que Deus deseja que sejamos. Saiamos da hipocrisia da teoria. A literatura cristã não te leva para os céus, nem a própria Bíblia te leva para os céus. Você pode conhecer a Bíblia, mas conhecê-la profundamente. Se você não conhecer e tiver uma comunhão verdadeira com aquele que é o dono da palavra, não vai te levar para os céus. Ela não te levará para os céus. Precisas conhecer a palavra, é fundamental conhecê-la.
É fundamental conhecê-la. Errais por não conhecerdes as Sagradas Escrituras, já afirmava Jesus Cristo. Portanto, é necessário conhecer a palavra, mas tu precisas praticar o conhecimento, colocar o conhecimento em prática no teu dia a dia, viver a verdade de Deus. Viver a verdade de Deus. E quando assim você o fizer, e quando assim você agir, verás que o Espírito de Deus te envolverá e coisas maravilhosas acontecerão na tua vida e através da tua vida. Essa é a promessa de Deus para aqueles que creem. Entregue tua vida, viva Deus, saia da teoria, viva Deus na prática, viva Deus na prática, experimente o mover do Espírito no teu coração. Amém? Que essa palavra seja de despertamento para você, que você entenda que é preciso conhecer, mas acima de tudo, tens que viver. Sem vivência com Cristo, é tudo teoria. E se é teoria, não é prática. E se não é prática, você não está fazendo aquilo que Deus determinou para a tua vida. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Viva Deus e seja do Senhor um vaso útil, um instrumento útil nas mãos do Todo-Poderoso. Que Deus o abençoe, guarde a tua vida, manifeste a sua graça sobre o seu ser e que você veja em Deus aquele que quer mudar a tua sorte, aquele que quer fazer coisas novas na tua existência. Que a paz do Eterno esteja sobre a tua vida, que Deus te abençoe e abra teus olhos e seja você um instrumento útil nas mãos do Senhor. Amém? Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 382.